a antroposofia, ela acaba tendo a pedagogia Waldorf como uma das maiores portas de entrada, né, de apresentação ao mundo, né, do conteúdo da antroposofia. Muita gente adentra a antroposofia através da escola, né, Waldorf, né, conhecendo, botando os filhos na escola Waldorf, etc., algum contato com a escola Waldorf. Então, e ao mesmo tempo, a gente tem um desafio que é entender o que é a relação da antroposofia com a própria pedagogia Waldorf, porque o que acontece bastante também é as pessoas se entusiasmarem com a pedagogia Waldorf e na hora de adentrar a complexidade da antroposofia assusta um pouco. Então, tem que realmente ter uma força interior para buscar essa compreensão do trabalho da antroposofia em si, que culmina na própria pedagogia Waldorf, na agricultura biodinâmica, medicina antroposófica e as outras vertentes todas que são atividades à luz, né, da antroposofia, fundamentadas no conhecimento da antroposofia. E o que a gente vai fazer é adentrar esse conhecimento que fundamenta essas outras áreas, né, inclusive a própria pedagogia Waldorf. E na verdade, a antroposofia ela quer entender a realidade, né? Esse que é o ponto principal. E através dessa compreensão, ela agrega muita coisa em todas as áreas, né? Então, a gente vai dar esses pequenos passos nesse curso para poder começar a criar essa intimidade mesmo com o próprio conhecimento da antroposofia. Então, o encontro hoje, gente, ele é uma apresentação da antroposofia como uma necessidade contemporânea do ser humano, né? A antroposofia ela não é simples, tá, gente? Ela é difícil de entender. É bem difícil, mesmo para quem tem muitos anos de antroposofia, tá? Principalmente dependendo do conteúdo que a gente vai abordar. Por que é tão difícil? Porque a antroposofia ela tenta entender a realidade. Esse é o ponto central do desafio da antroposofia, é entender a realidade. Só que ela tenta entender a realidade para além da percepção meramente material do mundo. Ela tenta buscar aquilo que se oculta por trás da manifestação material do mundo, que culmina nessa manifestação material do mundo. E então, desse aspecto, surge o grande desafio do ser humano contemporâneo. Nossa, eu vou explicar por que do ser humano contemporâneo durante o curso todo, de entender a própria antroposofia, porque ela está tentando entender a realidade, mas abordando através de perspectivas superiores de conhecimento espiritual. Então, quando a gente fala de conhecimento espiritual, a gente adentra uma esfera que está além da nossa capacidade de percepção direta do ser humano moderno. Eu estou falando aqui do ser humano ordinário, tá? Eu acredito que nós que estamos aqui, sem julgar ou achando que, sem conhecer vocês, mas eu acredito que todos nós estaremos dentro desse prisma do ser humano ordinário. O que seria esse ser humano ordinário? O ser humano da época atual, que ele não tem abertura para os mundos superiores, consciente. Ele é fechado em direção à percepção do mundo material, aos sentidos do mundo, né? Tem seus sentidos abertos para o mundo material. Esse é o princípio do ser humano atual. O ser humano normal, regular da atualidade, ele não tem abertura para os mundos superiores. E aí a antroposofia está lidando com esse conteúdo. Então, ele se torna um desafio. Mas a antroposofia, ela vem com esse desafio para o mundo. Ela sabe desse processo e ela vem como uma ferramenta para fazer a reconexão do ser humano atual com esses mundos superiores, que segundo a sua perspectiva de desenvolvimento, é o caminho natural do ser humano moderno. Ele vai fazer essa reconexão.
tá? Então, a gente tem uma questão aqui bem interessante para a gente lidar, que é alguns assuntos vão estar conectados com esses mundos superiores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, primeiro, pelo desafio de entender esses conteúdos que vão estar falando de aspectos que transcendem a nossa percepção sensorial direta, e também o cuidado para não adentrar em misticismo, cada um de nós, tá? É o que eu quero dizer com isso? Vocês não podem pegar o que eu falar aqui, ou o que o Steiner trouxe dos conteúdos que vão ser abordados, e aceitar de pé cega, nada. Isso não pode acontecer, tá? Vocês têm que lidar como uma possibilidade de caminho de compreensão da realidade, e através do pensamento e reflexão individuais de vocês, tentar criar um sentido para aquilo que tá sendo trazido, para ver se tem sentido ou não. E onde que como que a gente faz essa percepção desenvolve esse sentido? Na percepção da própria realidade, porque a gente vai ter que perceber o que está sendo trazido e fazer um exercício de integrar o nosso pensamento com o que está sendo trazido, que é fundamentado na própria realidade, e ver se faz sentido. Aos poucos, a gente vai gerando uma compreensão desses aspectos, e é essa compreensão que o Steiner fala que vai despertar gradualmente a percepção dos sentidos superiores, né? E gradualmente o ser humano vai despertando para esses mundos superiores, bem devagarinho, tá? Então, mas o desafio maior nosso é perceber o sentido nas coisas que estão sendo trazidas. Então, esse é o desafio de cada um que está fazendo o curso, né? E, da minha parte, é tentar trazer clareza para que vocês consigam fazer essas pontes. Tá? Então, eu já dei esse curso várias vezes, então eu tento sempre trazer para a nossa percepção da realidade, tanto na nossa própria vida biográfica, como da percepção do mundo real, tá? Então, gradualmente, a gente vai vendo as relações, criando os sentidos, e aí vai criando a compreensão, porque a compreensão da antroposofia, ela só pode vir dessa forma, da percepção individual do sentido. Tá? Então, o que quer dizer? Não adianta eu falar nada para vocês e vocês falarem, o Léo falou uma coisa super interessante lá, e amém. Não, não pode ser feito assim. Assim vocês criam uma guia de como vocês têm que buscar dentro de vocês mesmos o conhecimento que tem que ser buscado. Tá? Essa é o desafio da antroposofia. A antroposofia, ao lidar com conhecimento, é assim que ela lida. Ele só se torna conhecimento quando cada um individualmente se apropria desse conhecimento. Senão, ele é informação, não é conhecimento. Tem uma grande diferença. Então, é isso que a gente vai tentar fazer individualmente, cada um de vocês, principalmente, né? E é isso, é a individualização do conhecimento que é apresentado, né? Eu apresento o conhecimento para todos vocês e cada um de vocês individualiza esse conhecimento através do próprio pensamento, que é a grande virtude do ser humano contemporâneo, nosso atual. É essa capacidade de pensar, e esse pensamento que é o que vai gerar, é o que possibilita a compreensão da antroposofia, e não a fé no que é dito. Porque se vocês acreditarem no que eu trouxe, ou que o Rudolf Steiner fala por fé, vocês não estão dando o passo dentro do próprio conhecimento antroposófico, tá? Porque ele vira um dogma ou um misticismo, né? Porque a gente vai estar falando de um monte de coisa suprassensível que às vezes a gente não tem acesso e é difícil de alcançar. Então é um desafio profundo para cada um de nós, né? Inclusive a mim, tá, gente? Eu tenho, como eu falei, quase 30 anos de estudos e ainda muitos dos conteúdos se tornam um grande desafio. Mas, gradualmente, a gente estudando, a gente vai alcançando e criando a compreensão do que está sendo trazido, tá?
Porque a antroposofia, ela é feita para entendermos, ela é feita de uma forma que o ser humano atual consegue compreender e consegue dar o passo no conhecimento dentro da sua esfera, tá? Então a gente vai hoje fazer uma apresentação desse desafio do ser humano e da própria antroposofia, que a antroposofia ela é considerada uma tarefa pelo próprio Rudolf Steiner, que é o fundador dela, né? Ele é uma tarefa para a humanidade, desenvolver essa capacidade de pensar essa realidade do mundo, que integra a realidade espiritual, sem ser algo místico ou dogmático, mas uma capacidade de concepção própria dessas realidades, né? E num momento que o ser humano está completamente mergulhado no materialismo, né? E a percepção voltada exclusivamente para o mundo material, tá? Então, no curso, a gente vai fazer uma série de caminhos em cima dos fundamentos básicos. E eles, como eles são básicos, né, a gente vai lidar de uma forma bem simplificada, eles ficam bem fáceis da gente conseguir fazer integração entre ele e a própria vivência do mundo, a percepção deles na realidade, né? Como a própria pedagogia Waldorf, né? A pedagogia Waldorf, ela muita gente se maravilha, né? Porque é incrível, né? Como eles lidam com o desenvolvimento da criança, com o processo pedagógico que é desenvolvido, etc. Mas ele só acontece dessa forma graças à visão antroposófica do mundo, que é o que a gente vai tentar alcançar aqui um pouquinho no curso. Isso vale para qualquer esfera de atividade humana na qual se observa à luz da antroposofia, né? Então, o que é a pedagogia Waldorf? É o processo pedagógico à luz da antroposofia. O que é a medicina antroposófica? É a medicina, a arte médica, à luz da antroposofia. A agricultura biodinâmica é a arte da agricultura, que é a mesma arte da agricultura, só que à luz da antroposofia. E aí, como essa compreensão, observação do mundo à luz da antroposofia ajuda a desenvolver todas as áreas da vida, tá? Então vamos começar. Eu vou explicar aqui uma coisa. Eu trabalho com slides, tá? Eu faço uma apresentação de slides para você e para vocês com uma linha de pensamento e eu vou explicando ponto por ponto para vocês, tá? E a gente vai conversando em cima de cada slide que é trazido. Esse conteúdo da antroposofia, como ele é muito vasto, por que ele é vasto? Porque a realidade é vasta. Ele quer entender a realidade, o conteúdo antroposófico é vasto também. Então, a gente, quando está estudando antroposofia, a gente vem e vai no conteúdo. Sempre. Sempre estamos reciclando o mesmo conteúdo para entender um pouco mais profundamente. É como se fosse uma espiral de conhecimento. A gente aprende um pouquinho, vai caminhando, depois a gente volta para aquele conhecimento com mais compreensão e consegue abarcar melhor aquele conhecimento. Fazemos mais um longo caminho, voltamos lá e aprendemos mais sobre aquela parte fundamental e assim sucessivamente. Então, isso vai acontecer conosco também, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu sempre faço uma leitura de um verso para a gente, tá? Esse versinho aqui, eu sempre uso ele nos meus eventos, tá? Para permear a alma de todo mundo que está participando, tá? Então, vamos lá. A nova ordem de cavaleiros do século XXI. Existe uma ordem de cavaleiros do século XXI cujos membros não cavalgam pela escuridão das florestas físicas, como antigamente, mas pela floresta das mentes obscuras. Eles estão armados com uma armadura espiritual e um sol interior que os torna radiantes. Deles brilha a cura que flui do conhecimento do ser humano como ser espiritual. Eles devem criar ordem interna, justiça interna, paz e convicção nas trevas de nosso tempo.
Carl Koenig. Carl Koenig é um antropósofo, agora eu estou em dúvida se ele é britânico ou americano. Eu acredito que ele seja britânico, tá? Esse versinho eu vou falar sempre antes da gente começar, tá? Porque ele tem muito sentido para mim e fará para vocês também no futuro. Com certeza. Vamos lá. Rudolf Steiner, né? Fundador da antroposofia e da pedagogia Waldorf, foi o filósofo, escritor e artista estudioso Rudolf Steiner, que trouxe grandes contribuições para uma sociedade mais humana, tá? Então, o Rudolf Steiner foi quem propôs a antroposofia, né? Desenvolveu o conhecimento antroposófico. E aqui ele traz esse termo que ele usa aqui da sociedade mais humana, porque a antroposofia ela coloca o centro de seu estudo, de sua observação, o próprio ser humano, tá? Então ele antroposofia, conhecimento do ser antropos ou do ser humano. Então, todo conhecimento é centrado no próprio ser humano, tá? Então, a partir dessa perspectiva, a gente tenta alcançar uma compreensão da realidade, tá? A antroposofia, do grego conhecimento do ser humano, introduzida no início do século XX, pode ser caracterizada como um movimento de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional, bem como sua aplicação em praticamente todas as áreas da vida humana. Por quê? Porque ela está tentando observar a realidade acima de tudo, tá, gente? A antroposofia, ela não é uma forma, um conhecimento alienado do mundo. Ela justamente, ele busca a compreensão do mundo e a verdade por trás disso. Então, se ela alcança a verdade, nós todos alcançamos a verdade junto, porque a gente está buscando a verdade, na verdade. Não estamos buscando algo a se apegar doutrinariamente. Nós estamos buscando entender a realidade. É assim que o antropósofo, entre aspas, né, tem que lidar com a observação do mundo em si. Ele tem que sempre estar buscando entender a verdade. E qual é a verdade? Em última instância, é tudo aquilo que se manifesta diante de nós, né, como realidade do mundo. Essa que é a verdade, em última instância. Então, ela está acima de qualquer dogma ou interpretação. O que é a verdade, em última instância, é a própria manifestação da natureza, né? Só que a antroposofia, ela tenta buscar a compreensão daquilo que culmina na própria manifestação material. Ela vai buscar o cerne da manifestação, que são os impulsos por trás que geram a própria manifestação. E aí se torna um grande desafio para o ser humano moderno, que é alcançar aquilo que está por trás da própria manifestação. E aqui, como ele fala aqui, isso aqui é muito importante, né? Ele amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional. Por que que ele amplia? Porque ele observa os fenômenos por trás da matéria também. Então, como ele considera esses aspectos, ele dá uma ampliada, porque a ciência natural, ela só aceita aquilo que é justificável no âmbito experimental físico, né, da realidade. Tudo que não é justificável fisicamente é descartável. E a antroposofia não, ela considera os princípios superiores. E aí o que que isso pode gerar? Uma interpretação diferenciada da observação da realidade. Porque a antroposofia, como ela está lidando com a realidade também, ela não nega os fenômenos físicos. Tudo que a ciência natural descobre relacionado aos fenômenos são reconhecidos pela antroposofia. Isso é um pré-requisito da observação antroposófica. Tudo que é
reconhecido pela ciência natural como fenômeno, é reconhecido também pela antroposofia. Ela não pode negar nada que se mostra diante de nós. Então, isso aqui tem que ser considerado. O que pode acontecer são as justificativas e explicações sobre os fenômenos apresentados, né? Quanto à ciência natural, pode apresentar uma justificativa considerando apenas o âmbito material, a antroposofia pode perceber algo que está além desse fenômeno na esfera material. E aí pode gerar interpretações diferenciadas. Ou suposições, no caso, né? Porque muita coisa da ciência ainda fica na área da suposição. A gente vai ver isso, inclusive, como a apresentação do advento da antroposofia, que veio para superar essa limitação da ciência natural, que se foca exclusivamente no processo físico, orgânico ou material. Né? E como ela lida com essa esfera, ela tem aplicação prática em toda a área da vida, né? Justamente porque ela lida com a realidade. Então, tudo que se manifesta como realidade é considerável pela antroposofia. Então, esse é um outro ponto bem interessante, tá, gente? Olha só, nada que se manifesta está fora da antroposofia. Nada. Se a antroposofia está tentando entender a realidade do mundo, a verdade por trás da realidade, ela não pode negar nenhum aspecto de manifestação da antroposofia. Tá? Isso aqui é bem importante, porque às vezes eu já lidei com algumas pessoas no meio antroposófico que param de observar alguns aspectos da realidade por conta de considerações antroposóficas. E aí é um equívoco, na verdade, porque a antroposofia deve observar a realidade, acima de tudo. O como ela interpreta, aí são outros 500, mas ela tem que observar a realidade do mundo, tá? Vamos lá. Com muita razão, nosso século é chamado de século da ciência e da técnica, né? Nunca antes tantos esforços e tanta inteligência foram consagrados ao conhecimento e ao domínio da natureza e das forças naturais. Nunca antes o homem teve em suas mãos tanto poderio e tantos instrumentos para multiplicar suas próprias forças. O que acontece? O ser humano moderno, ele tem um domínio técnico da matéria muito profundo. E com o seu desenvolvimento intelectual, esse domínio se tornou muito grande graças ao desenvolvimento do próprio conhecimento acumulado pelo ser humano moderno, né? Principalmente voltado para essa esfera material, né? Então, hoje a gente tem uma tecnologia extremamente avançada, tá? Muito avançada mesmo, tá? Mais do que a gente pode até conceber. Na verdade, a gente não concebe o quão avançado nós estamos, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente vivencia de forma um pouco inconsciente o que a gente está... Toda essa tecnologia, mas ela é extremamente avançada, tá? Bem avançada, até demais. O Steiner fala que nós estamos até dando passos maiores do que a perna na questão do desenvolvimento tecnológico. O ser humano não estava pronto para ter tanta tecnologia quanto ele tem hoje, teoricamente, né? A gente vai estudar, falar o que acontece, né, nessa esfera, mas realmente o domínio do ser humano moderno sobre a matéria, ele é gigantesco hoje, né? Tanto que eu estou falando com vocês aqui do meu apartamento, né? Da minha caixinha, vendo vocês, conversando com vocês em tempo real, cada um no lugar do mundo, né? Isso aí é um reflexo dessa capacidade humana contemporânea de domínio sobre a própria matéria, né? Mas, né, sempre tem os mas da ciência, né? Mas nem a ciência e nem a técnica
tem sabido dar as respostas às grandes perguntas eternas. Quem sou? De onde venho? Aonde vou? Qual é o sentido da vida? Né? São perguntas que floresceram, né? Principalmente na época greco-romana, né? Ali na Grécia, né? Com os filósofos, né? Questionando os princípios da existência, né? Nossa ciência souber explicar inúmeros fatos, dando ao homem um profundo saber das coisas ao seu redor, materiais, né? Mas cada vez que ele volta a fazer as perguntas eternas, as respostas, ao invés de parecerem próximas e tangíveis, escapam-lhe sempre mais, porque o homem está direcionando o seu método de pensamento e conhecimento para domínio do âmbito material. E nessa esfera ele dá grandes passos, mas no contraponto, na compreensão de si próprio e das suas relações com o mundo, ele tropeça e anda bem devagar nesse âmbito, né? Por exemplo, né, o ser humano hoje, esses dias, né, ontem ou antes de ontem, né, o Elon Musk estava mandando o foguete dele que vai fazer, que é testando o foguete, que vai fazer viagens para Marte e levar os seres humanos para Marte. Mas o próprio ser humano não consegue organizar o equilíbrio social aqui embaixo na Terra ainda, né? Lidar uns com os outros, tirar da dignidade para os próprios seres humanos, né? Que é o básico seria, digamos, capacidade de se manter, né? Como moradia, comida, justiça e equidade social, todos esses aspectos acabam se tornando distantes da realidade do mundo e por outro lado, o ser humano está com esse âmbito, querendo já fazer explorações planetárias, tem o mundo nas próprias mãos, né? Ele pode receber informações em qualquer lugar do mundo, em qualquer ponto do planeta, e está ciente de tudo que está acontecendo em qualquer lugar, na hora, no mesmo momento. Todo esse avanço tecnológico, existe esse contraponto do próprio desenvolvimento superior, né, do ser humano, das relações humanas, do próprio universo interior do ser humano, né? Porque apesar de toda a tecnologia, hoje o ser humano sofre de muitas angústias individualmente, interiormente, comparado até a sua vivência quando era mais simples as coisas, quando não tinha tanta tecnologia, né? Hoje, por exemplo, a gente tem tudo na palma da mão, mas a gente tem medo de sair na rua, né? Antigamente a gente brincava na rua, na calçada, hoje a gente tem medo de deixar o ser humano na calçada, nossas crianças, com medo do próprio ser humano, o que pode acontecer com ele, como as pessoas se relacionam socialmente e etc., né? Nessa esfera das relações, houve uma grande degradação do desenvolvimento humano. Em vez de nós evoluirmos, parece que nós involuímos como contraponto a toda essa evolução tecnológica, né? Então, é um desafio que está se mostrando além, que vai muito além da nossa capacidade tecnológica e acaba ficando em segundo plano, realmente, né? As pessoas estão muito mais preocupadas no domínio material do que no próprio processo de autodesenvolvimento das relações, tanto consigo próprio quanto com o mundo, né? Nos grandes centros existe quase uma epidemia, né, de depressão, ansiedade, angústia, né? Que quando o homem vivia de forma bem mais simples, era muito menor, né? Tinha, obviamente, seus desafios pessoais, mas essa angústia, esse sofrimento, essa ansiedade eram menores, né? Quando
nós mesmos, se a gente observar a nossa infância, a nossa adolescência, quando a gente não era escravo ainda dessas tecnologias contemporâneas, como era mais simples, né? Viver e se relacionar uns com os outros. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio direitinho? Eu estou falando, como é que fala? Quando aqueles exercícios de voz, articuladamente, se torne compreensível, né? Então, as perguntas não param aí. Transcendendo a sua própria individualidade, o homem especula sobre o destino do gênero humano, né? Sobre a evolução e a vida e a morte. Voltando a si próprio, ele procura em vão uma explicação para a essência de sua própria personalidade, dos valores espirituais, né? Ficou uma coisa quase sem sentido, né? O que eu sou realmente, né? O que eu sou como fruto da minha sociedade se tornou, né? O que eu conquisto no âmbito social, na esfera material, né? Ah, eu sou um título, por exemplo, né? Eu sou um médico, um advogado, um gari, um atendente e etc. Eu tenho isso, aquilo, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu trabalho durante a semana e no final de semana eu consigo descansar, no final de ano eu posso viajar, eu tenho a minha família, toda o próprio imagem do ser humano se tornou uma imagem vinculada ao universo material sensorial. O que nós somos realmente se tornou um grande mistério para o ser humano moderno. Nós somos o que nós nos tornamos para a sociedade, seja no âmbito do trabalho, no âmbito das conquistas materiais, no âmbito da expressão familiar, daquilo que eu construí como família e etc. Tudo é voltado para essa esfera. E toda a busca e anseios começam a se direcionar para essa própria esfera. O que eu quero para mim? Numa reflexão do homem ordinário hoje, eu quero um bom emprego, eu quero boas condições financeiras, eu quero ter uma boa casa, e eu quero cuidar bem da minha família e ter as minhas próprias conquistas materiais. Esse acaba se tornando o grande anseio da grande maior parte da população, né? Então, mais uma vez, a gente vê que todo o direcionamento do que é o ser humano está voltado para a própria esfera material, materialista do mundo, né? E é normal, tá, gente? Não é uma coisa... É uma crítica por um aspecto? Mas faz parte do próprio desenvolvimento do ser humano, como a gente vai estudar aqui no curso, tá? Mas a gente tem que fazer esse tipo de observação, porque voltando-se para as perspectivas superiores, o homem está completamente alienado de tais perspectivas de desenvolvimento. Ele está com toda a sua atenção voltada para a esfera do mundo sensível, né? Sensível, eu digo, perceptível aos sentidos, seja meu trabalho, minha atuação no mundo, meu reconhecimento diante da sociedade, na minha relação com aquilo que eu conquistei materialmente e com minha família, que é a minha expressão direta social aqui no âmbito material também, e etc. Né? Então, tudo voltado para o âmbito exterior de anseios. E aquilo que eu tenho dentro acaba ficando em segundo plano. Eu estou falando aqui com você, eu vou parar um segundinho, né? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre alguma coisa que está sendo dita, podem levantar a mão ou botar aquela mãozinha aqui, né? Que tem aqui no Zoom, ou mesmo no chat. Eu vou estar sempre olhando as dúvidas. É que agora, como é uma apresentação, vocês acabam ficando mais receptivos e mais passivos, mas conforme for adentrando o conteúdo a partir da aula que vem,
vocês não tenham receio de levantar a mão, perguntar qualquer dúvida que surgir, porque é importante que surjam as dúvidas para vocês se esclarecerem. E quando surge uma dúvida em mim, às vezes a outra pessoa tem e ela mesmo não percebe aquilo que está sendo trazido. E quando surge a dúvida de um, o outro fala, nossa, realmente tem sentido. E aí isso agrega a nossa própria compreensão, tá? Então podem perguntar e podem fazer pergunta no chat também, caso queiram colocar alguma coisa no chat, tá? Então vamos lá. A filosofia moderna ensina-lhe ao homem, né, que a realidade e a verdade são outras tantas ilusões, né? A gente vê que a realidade ela é relativa ao observador, né, digamos, ou o que é a verdade, né? Pode ser uma para mim, pode ser outra para você. Tudo é relativo, incerto, incognoscível. A moral e os impulsos sociais perdem seus fundamentos. Totalmente, né? Porque o que é a moral? É uma pergunta que está no cerne do desenvolvimento do ser humano da perspectiva antroposófica. Esse aspecto aqui, tá? Da moral. A gente vai falar muito sobre ela e da onde ela surge e todos os seus aspectos, tá? Por que elas perdem seus fundamentos? Se a gente fizer uma observação social hoje do ser humano, nessa época atual, de polarização política e ideológica, a gente vai ver que o que é moral de uma perspectiva não é para o outro ser humano, né? Principalmente se a gente fizer uma divisão social baseada nessa polarização político-ideológico, né? Quanto uns pregam que a moralidade é algo, o outro lado prega que a moralidade funciona de outra forma. E aí o ser humano mesmo não consegue chegar num consenso. E o que a antroposofia abarcaria dessa perspectiva? A gente vai ter que fazer, então, uma observação do que seria esse desenvolvimento baseado nessas expressões que são manifestadas da própria moralidade e dos impulsos sociais, né? Então, como essa relatividade, né, que a gente percebe no mundo, né, gera isso aqui que está aqui, né, esse caos social que a gente vê contemporaneamente, né? Por quê? Porque as pessoas, elas vinculam aquele universo de concepção desses aspectos pessoais, né, que se tornam aspectos pessoais, para o mundo. Eu acho que o mundo deve atuar de tal forma e funcionar de tal forma. E por eu achar dessa forma, eu quero impor isso ao mundo em comum. Então gera esse caos social porque todos estão pensando nessa esfera, não pensando na mesma moralidade, mas na imposição da sua moralidade no mundo externo. E qual seria essa moralidade? Pode ser tanto pessoal, totalmente da esfera individual, quanto da esfera coletiva. Por exemplo, quando você segue uma ideologia ou uma religião dogmática, que você tem um pensamento de grupo coletivo. E aí você tem uma ideia coletiva do que seria a moral e o impulso social, e você quer impor isso a toda a coletividade. Tá? Então, como são muitos grupos pensando de formas diferentes, né? Porque tudo é relativo, né? Muitos grupos pensando de forma diferente, muitos indivíduos pensando de forma diferente e todos querendo impor na estrutura social essa forma de observar e considerar o mundo, os impulsos sociais perdem os fundamentos. Porque a gente está lidando com um caos de ideias e de imposições, né? Então, ao redor de si, o homem vê o caos social, a impossibilidade de harmonizar o campo econômico e de disciplinar a política. Isso eu não preciso nem
pontuar muito que basta a gente observar o âmbito político-econômico contemporâneo, né? A gente vê as reuniões do Congresso nas últimas semanas, a gente vê o grau de degradação que se encontra o contexto social, né? Porque quem conduz a estrutura social são os representantes que se encontram nos parlamentos, que fazem a política. Então, por isso que a política é tão importante, né? Porque esse grupo de representantes da sociedade é que organizam a estrutura social para tentar gerar uma harmonia no campo político e no campo social, né? O Steiner, ele cita, a gente vai falar bastante, né, o Zaratustra, que era um dos iniciados numa época anterior. Ele falava que ele iniciava não só os magos, mas também os reis, porque ele precisava que os reis tenham essa tarefa, né, de harmonizar o campo social. E é o mesmo papel que nós temos nos nossos parlamentos do mundo, né? Aqueles seres que se encontram ali, eles, na sua essência, eles têm que buscar a harmonização e a dignificação social. E, na verdade, o que a gente vê hoje? Uma tentativa acima disso, né? Obviamente que eu estou falando tem as suas exceções, de uma forma genérica, uma tentativa de uma imposição de conduta social na esfera coletiva. Esse é meu propósito de estar lá lutando no parlamento para uma imposição ideológica, acima da busca honesta pela harmonização e dignificação social. O que seria dignificação social? Dignidade para cada um dos seres humanos. Buscar isso verdadeiramente como essência do que aquilo que a gente tem que buscar, né? Então, desmoronam-se os velhos pilares da vida em comum: família, autoridade, matrimônio, educação, religião, governo e etc. Isso aqui, se a gente observar, o livro ele foi escrito, se eu não me engano, em 92 ou 94, né? Mas ele está falando, parece que ele está falando de hoje, né? Todos esses valores em comum, né, da família, da autoridade, o matrimônio, educação, religião, governo, estão desmoronando, né? A gente vê na própria estrutura familiar antiga, que nós tínhamos a família tradicional, que era homem, mulher e filhos, né? Hoje, a família cada um constrói a sua imagem da família pessoal, como quer se tornar a sua própria família, né? Segue as suas próprias autoridades, né? O matrimônio, né? Necessariamente você não é obrigado a seguir os padrões que a estrutura tinha antigamente, né? Que o homem crescia, depois ele casava com a moça para ter filhos e etc. Esse era o funcionamento tradicional. Hoje não, ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a ter filho, ninguém é obrigado a reconhecer o casamento, casar com uma mulher ou com um homem. Não necessariamente. Tudo se tornou relativo à própria concepção pessoal do mundo, né? Educação, né? Também religião, né? Hoje, inclusive, nós estamos com uma epidemia, digamos, né? Mas sem a palavra a palavra o pejorativo da palavra, mas uma epidemia de ateísmo também. As pessoas não acreditam mais nas religiões ou se mergulham nelas de forma inconsciente, fanática, dentro de certas religiões, né? Mas também temos um momento muito profundo de negação dos aspectos superiores, né? Da crença em algo espiritual, né? É um momento totalmente de racionalidade, né? Do ser humano moderno. Governo, aqui ele cita também do caos do governo, a gente não precisa nem exemplificar, né? A gente, se observar a nossa realidade, a gente vê isso. Como eu citei de exemplo as reuniões dos parlamentos, né? Que é uma gritaiada, uma ironia, uma briga, mas, na verdade, bem focada nessa imposição
ideológica do que seria uma estrutura social. Como o ser humano deve se comportar dentro dessa esfera social, né? As velhas religiões não souberam resistir ao impacto do racionalismo e da ciência, né? Porque o que acontece? O homem veio do barro, veio Adão e Eva, e aí veio a serpente, ofereceu a maçã para Eva. Aí o ser humano, através do racionalismo, da capacidade de pensamento dele, raciocínio, fala que absurdo. E aí as religiões ruem, né? Então, elas não souberam resistir a esse impacto. Então, o que ele exige? Uma crença irracional, né? Principalmente essas que seguem esses padrões, né? Fundamentalistas, né? Elas exigem que você abra mão da capacidade de racionalidade, né? Da sua capacidade de pensamento e aceite-a cegamente. Aí a pessoa pergunta, peraí, mas uma serpente veio, ofereceu a maçã para Eva, e as pessoas têm que acreditar nisso objetivamente, né? Então, muita gente, por sua própria capacidade racional e na sua percepção, que está totalmente mergulhada no âmbito material, para e fala que absurdo. Isso é um absurdo. Isso não existe. E aí nega-se a religião e o espírito, né? E por outro lado, outros grupos abrem mão do intelecto e do raciocínio e aceitam cegamente essa perspectiva religiosa também. E aí a gente tem os doutrinados, né? Os que negam, os ateístas e os doutrinados. São duas polaridades, né? Os ateístas, eles negam a crença cega, e os doutrinados, eles abarcam essa crença cega. E o que qual seria o desafio do ser humano nessa esfera? É a pergunta. Por isso, a gente adentra a esfera da antroposofia. A antroposofia tenta dar o passo para além dessas duas polaridades, né? Inconciliáveis, inclusive, né? As respostas dadas pelas religiões às perguntas eternas deixaram de ter seu valor e sua força. O homem moderno não quer fé nem crença, ele procura fatos e certezas, característica da era da ciência e da informação, né? Tudo tem que ser experimentado, tudo tem que ter racionalidade para ser abarcado. O império das ciências que passaram a revolucionar o pensamento do homem desde suas tímidas manifestações no fim da Idade Média, né? Durante a Idade Média, houve esse florescimento, na antroposofia a gente chama de época da alma, do intelecto e do raciocínio, tá? É um período, a gente vai estudar ele aqui na sequência, na perspectiva evolutiva, e a partir desse processo, o ser humano floresceu essa capacidade de pensamento e raciocínio, e aí houve esse florescimento da técnica e da ciência materialista, né? Através da capacidade do pensamento humano de pensar a realidade material do mundo. Agora a gente tem um paradoxo, né? A ciência trilhou um caminho que também a afastou da realidade. Como, né, que ela foi afastada da realidade? Reduzindo todas as qualidades a quantidades, exprimindo fenômenos sensíveis e reais por leis inúmeras, ela satisfaz o pendor do homem de procurar compreender racionalmente o mundo. Dessa forma, o homem se satisfaz racionalmente, né, através do pensamento racional, né?
Mas esse mesmo mundo ficou privado de suas qualidades que apelam aos sentidos e sentimentos. A alma é condicionada por fatores fisiológicos, como a libido, ou por substâncias biológicas, como os hormônios, né? Você está sentindo amor? Não, é uma reação química no cérebro. E aí você toma um remédio que mexe naquela reação química e você para de sentir alguma coisa. Uma ansiedade, você toma um produto químico, um remédio, que tira essa reação química e acaba com a sua ansiedade, ou com algum outro aspecto. Por exemplo, é um exemplo, né? De como a ciência atua nessa esfera interior do ser humano. Porque o ser humano, ele percebe o mundo exterior, mas ele percebe também aquele mundo interior de sentimentos, cada um, né? Principalmente no âmbito totalmente individual, né? Só a gente sabe o que nós estamos sentindo, enquanto a percepção do mundo externo é comum a todos, né? Todos nós podemos estar observando um objeto em comum, mas os sentimentos e a concepção do que seria aquele objeto é totalmente individual e vive no interior de cada um. Às vezes eu posso olhar uma imagem de uma pintura e aquilo despertar uma certa qualidade de sentimentos em mim. Totalmente diferente no André, totalmente diferente na Patrícia, na Claudívia, por exemplo, né? Cada um tem o seu próprio universo interior, né? E a ciência, ela meio que nega o que é essa. Ela tenta reduzir esse universo interior a processos químicos e físicos no interior do ser humano. Então, ela acaba matando uma realidade, porque os sentimentos e pensamentos e aquilo que emana do interior do ser humano é tão real quanto a própria manifestação material do mundo. Está diante de nós e perceptível aos sentidos. O que o André está sentindo agora, eu não consigo perceber com o meu sentido, mas eu consigo perceber que ele está com uma camiseta e o fone de ouvido e tem um bigode, por exemplo. Isso eu percebo o sentido. O que ele está sentindo por dentro não é perceptível aos sentidos. E isso acaba sendo anulado pela ciência, né? Mas o que cada um de nós sentimos é tão verdadeiro quanto a própria manifestação da realidade. Tá? Esse é o ponto essencial. A ciência que pretendia dar a certeza e descobrir a verdade destrói a realidade. Tudo é reduzido a corpúsculos e fórmulas, né? Ele tenta explicar através desses mecanismos, né, de redução da própria manifestação em si, né? Isso que você está sentindo não é amor e paixão. É um processo químico no seu cérebro, não é alegria. É um processo, uma reação química que gera esse sentimento de alegria, né? E etc. Inclusive, eles produzem remédios que dão esse sentimento para você. Se você estiver muito deprimido, você toma um antidepressivo e aquilo cessa, né? Mas o que mais está cessando quando a gente cessa o que nós estamos sentindo, né? Tem algo aí que não está sendo esclarecido, né? Ou percebido pela própria ciência tradicional, né? O homem tem a certeza de existir nele algo mais do que corpúsculos e forças físicas. Tem a intuição de um fato espiritual. Cada pensamento é uma realidade. Cada ato de amor ou ódio é algo palpável. Eu sinto raiva, eu percebo isso. Eu sinto frustração, eu sinto entusiasmo, eu sinto vontade e desejo, eu sinto amor pelos meus filhos. Isso é real, né?
Ele tem a certeza de existir nele algo a mais do que corpúsculos e forças físicas, algo que experimenta e vivencia como dado imediato de sua consciência, que é o mundo interior do ser humano, né? Nós mesmos estamos percebendo o mundo a partir de um centro individualizado em nós mesmos, né? Vamos lá. Voltar à religião, né, para tentar entender essas questões, voltar à crença e à fé cega. Desnorteado, o homem que chegou a esse impasse tende a refugiar-se em qualquer instituição ou cosmovisão que lhe narcotize a consciência, as dúvidas e os sofrimentos, numa crença em algo superior, mesmo que não seja concebível pela minha própria individualidade. Eu acreditar em algo superior fora de mim, né? Não seria o triunfo do vazio do sem sentido? É uma pergunta. Então, aqui a gente tem os dois aspectos, né? Tanto aquele que volta, vai para a religião para satisfazer essa necessidade interior de algo superior, quanto aquele que não, que mergulha realmente na matéria e só acredita naquilo que tem experimentação material, científica, né? Então, a gente tem aqui o fanático religioso, digamos, entre aspas, e o materialista, que não deixa de ser muitas vezes um fanático também, tá? Porque se a gente pensar bem, é só falar assim: ah, se nós fizermos o bem, nós vamos para o céu. Isso se torna inconcebível para o indivíduo, né? É uma crença cega, né? Quem concebe o céu em si, realmente, como uma percepção direta dessa realidade? Ou, se a gente pegar dois aceleradores de partícula, botar duas partículas, a gente chega numa partícula minúscula chamada bóson de Higgs. Alguém aí tem alguma concepção disso? Mas a partir do momento que falaram que os cientistas descobriram, a gente abarca essa realidade, que também acaba sendo um misticismo científico, né? Que a gente não concebe o que é isso, né? A gente precisa de uma ação dessas percepções diretamente na vida prática, né? Por exemplo, eu vou usar um outro exemplo. Existem no ar correntes de dados flutuando no nosso entorno. Se eu falasse isso para a gente, para nós mesmos, na nossa infância, a gente ia achar um absurdo, que a pessoa estava louca. Mas agora a gente abre o nosso computador e absorve, ou o nosso celular, e absorve esses dados flutuantes no espaço, através de uma anteninha dentro deles. E todos os dados se manifestam aqui na nossa frente. Aí a gente fala, não, é verdade, existe o Wi-Fi. Mas a partir dos dados práticos, se a gente anulasse a percepção do receptor, nós não acreditaríamos jamais que algo dessa natureza pudesse existir, né? Como exemplo, né? Temos o mundo físico conhecido, objeto dos nossos sentidos e das ciências, né? Que é o foco deles. De outro lado, sentimos que existe um domínio não físico, impalpável, mas cuja existência sentimos como uma certeza, por assim dizer, direta e inata, né? Que é o nosso próprio sentimento interior e a nossa percepção de que existimos, que nós somos o que recebe as informações do mundo exterior, né? Algo interior recebe essa percepção e gera o seu próprio mundo interior. Não haveria a possibilidade de conhecer algo desse outro mundo, de investigá-lo côncia e cientificamente por meios adequados, conservando a plena consciência, o espírito crítico
e o raciocínio. Olha a pergunta, gente. Isso aqui é o germe da antroposofia. Não haveria possibilidade de conhecer algo desse outro mundo, de investigá-lo côncia e cientificamente por meios adequados, conservando a plena consciência, espírito crítico e raciocínio. É isso que a antroposofia quer fazer, tá? É trazer essa outra esfera espiritual, mas conservando o espírito crítico, o raciocínio e a consciência. Não narcotizando-a, que temos que acreditar em algo superior, além da crença, além do misticismo, através do próprio pensamento crítico e racional do ser humano. Então, a partir desse desafio, surge a antroposofia. Advém a antroposofia para o mundo, né? O encontro da ciência com o espírito, fundada e estruturada por Rudolf Steiner, não é religião nem seita religiosa. Fundamenta-se em fatos concretos e verificáveis e distingue-se de caminhos esotéricos, conservando-se dentro dos métodos por ela preconizados. Manter a plena consciência do ser humano. Esse é o grande desafio. E por conta desse, como eu citei no começo do nosso encontro, por conta da grandiosidade de muitos dos conteúdos da antroposofia que ultrapassam muito a nossa capacidade de percepção sensorial, a gente tem um grande desafio que só pode ser superado, esse distanciamento, essa barreira, através do pensamento. Então, o principal veículo de compreensão da antroposofia é o próprio pensamento, tá? Então, isso é essencial. Nada do que for trazido pela antroposofia pode ser abarcado de forma cega. Tem que ser exercitado o pensamento e buscar nessa atividade do pensamento consciente o sentido daquilo que está sendo trazido. E através dessa compreensão, a gente dá passo por passo em direção à verdade por trás daquilo que está sendo abordado. Então, é um grande desafio, tá? Não é fácil? Não é fácil, gente. É o desafio do ser humano moderno, é superar essa visão plenamente materialista do mundo, unicamente, né, unilateralmente materialista do mundo, e também integrar a visão do espírito, sem fé cega nas coisas. Então, o desafio para cada um de vocês, de nós, né, porque eu também estudo antroposofia todo dia. Então, eu não estou... eu estou no mesmo desafio de vocês. Cada um de nós tem que buscar através da compreensão pelo pensamento. Pensar cada um dos conteúdos e realmente tentar entender o sentido daquilo que está sendo trazido. E nós, como seres humanos modernos, na antroposofia, a gente chama o ser humano, na época atual, de quinta época pós-atlântica. Como seres humanos dessa época, nós somos plenamente capazes de fazer isso aqui. Porque a antroposofia vem para esse ser humano. Ela vai tentar superar os símbolos místicos e procurar, através da integração do pensamento, compreender o mundo espiritual. E a cada passo que nós dermos em direção a essa compreensão, nossos sentidos vão se abrindo para isso. Tá? É um grande desafio, mas é extremamente recompensador. Tá?
Eita, peraí, tem o último slide aqui para a gente parar antes. Aqui. A antroposofia admite e reconhece todas as descobertas das ciências naturais comuns, embora as complete e interprete com suas descobertas. Básico, né? Se a gente está observando as descobertas da ciência diante de nós, a antroposofia reconhece, porque a antroposofia está buscando o quê? A compreensão da realidade e da verdade. Não há nada superior à verdade que a própria manifestação. A própria manifestação, em última instância, é a verdade. Aquilo está diante de nós é a verdade. Então, ela tem que reconhecer todas as descobertas da ciência natural. Então, isso aqui é um pré-requisito, hein, gente? A antroposofia não se limita a afirmar, a expor resultados. E indica seu método e o caminho cognitivo que deve ser seguido para alcançar o conhecimento dos fatos expostos, nunca exigindo fé cega. Isso aqui, gente, é relacionado aos conteúdos que são trazidos suprassensíveis. Suprassensíveis é o que não está acessível diretamente aos sentidos comuns dos seres humanos, né? Os sentidos básicos, né? Mas a antroposofia ensina o caminho para se fazer a observação direta de tudo que ela traz, tá? O homem moderno, ele não precisa necessariamente fazer um caminho de iniciação que é indicado pela antroposofia, explicado como é feito, para se abrir a essas esferas superiores. Se a gente fizer os passos de desenvolvimento do ser humano corretamente, a gente naturalmente abre desenvolve esses órgãos superiores de percepção. É o caminho natural do ser humano. Ele vai fazer isso da perspectiva de desenvolvimento natural. Mas se o ser humano hoje, quiser fazer a experimentação direta através da abertura, através de exercícios, a própria antroposofia explica como é feito isso. E o ser humano é capaz de se desenvolver através dos exercícios também, tá? Então, é isso que a antroposofia traz, tá? Baseado nisso, a gente vai fazer todo um caminho do fundamento da perspectiva do ser humano dentro da visão antroposófica. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu fechar aqui rapidamente. A gente vai fazer um caminho para entender o ser humano, o que é o ser humano da perspectiva antroposófica, e depois fazer um caminho evolutivo do ser humano pela perspectiva antroposófica, passo a passo, desde o princípio, desde a primeira manifestação humana, que é, na visão antroposófica, bem mais distante do que a reconhecida pela ciência natural, tá? E por conta disso, tem uma grande diferenciação, apesar dela reconhecer tudo que é descoberto pela própria ciência natural, né? E a própria perspectiva evolucionista do ser humano, segundo Darwin, tá? Ela reconhece o que o Darwin fala em muitos aspectos, mas ela interpreta alguns aspectos diferentemente, por conta das considerações que vêm bem anteriores à da ciência material, tá? Então, a gente vai fazer esse caminho também, a gente vai ver o que é o ser humano, entender a estrutura humana, e depois a gente vai fazer um caminho evolutivo do ser humano em todo o período do tempo até o momento atual, e depois a gente vai observar o ser humano no mundo atual, como a antroposofia observa no nosso caminho aqui, tá? Então, a gente vai ter muito conhecimento, tá, gente? É incrível o conhecimento, eu tenho certeza que vocês vão ficar bem satisfeitos, bem felizes com o que vai ser trazido. É incrível o conhecimento, enriquecedor realmente. E eu vou trazer aqui, eu não tinha preparado, mas como a gente sobrou um tempinho, eu vou trazer para cá, que eu ia trazer no encontro seguinte, os pré-requisitos
para a gente observar todo o conhecimento que for ser trazido a partir do encontro que vem. O curso realmente, hoje é uma apresentação, né? O curso realmente começa efetivamente na semana que vem, né? Na semana que vem a gente adentra o ser humano, né? A gente vai falar da quadrimembração da entidade humana segundo a antroposofia. Mas para a gente observar o conteúdo, a gente vai precisar de uns pré-requisitos para a gente. Qual seria a forma que nós temos que observar os conteúdos apresentados, tá? Então, eu vou abrir aqui, eu ia deixar para a semana que vem, mas como sobrou um tempinho, eu vou apresentar hoje. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Antroposofia. Antroposofia é um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional através do conhecimento suprassensível da realidade do mundo, da evolução e do destino humano. É isso que a gente vai fazer aqui nesse caminho, tá? Entender o conhecimento suprassensível da realidade do mundo, da evolução e do destino humano. Então, olha só, para a gente ter uma imagem de uma perspectiva da antroposofia, da grandiosidade do que ela se propõe, é a gente fazer uma observação do mundo, físico mesmo, material, e perceber a grandiosidade, a riqueza do conhecimento humano nessa esfera material, né? Imagina a biologia, a matemática, a música, as artes em geral, as culturas, arquitetura, arqueologia, todos, a filosofia, medicina, todas as áreas, como ela é muito rica, é muito conhecimento. Agora você imagina todo esse conhecimento expandido para as esferas superiores. Então, é muita coisa realmente. É algo grandioso que a antroposofia se propõe a fazer. Tá? Então, é um grande desafio realmente, porque ela reconhece tudo isso que eu citei, que a gente percebe no mundo sensível, mas ela expande a compreensão disso para as esferas superiores, para tentar entendê-las, essas manifestações. Edifício conceitual. A antroposofia ela é apresentada sob forma de conceitos que se dirigem à capacidade de pensar e à sede de conhecimento e compreensão do ser humano moderno. Então, tem que pensar, gente. Não tem que aceitar que lindo, é lindo o que ele está falando e aceitar. Não. É um exercício. O ser humano não pode estar passivo só. Ele tem que estar aberto, receptivo, mas ativamente, pensando aquilo que é apresentado, porque ela vai ser apresentada em forma de conceitos, para a gente pensá-los. É aqui que ela supera a religião de doutrina, né? Ela é um exercício do pensamento. Você não tem que aceitar nada. Você tem que compreender. Se você aceitar, vira informação. Então, eu vou passar um monte de informação aqui e vocês abarcam a informação. Mas não é o nosso objetivo. O objetivo é que cada um de vocês abarque o conhecimento, pensem e gradualmente se apropriem dele. Aí vocês individualizam o conhecimento de vocês. Tá? Então é um desafio, hein? O tempo todo eu vou estar cobrando de vocês esse pensamento ativo aqui. Espiritualidade. A antroposofia afirma que o universo não é constituído apenas de matéria e energias físicas, redutíveis a processos puramente físico-químicos. Ela considera um mundo espiritual, estruturado de forma complexa em vários níveis, e também descreve seres puramente espirituais, que não têm expressão física. Então, aqui a gente tem um grande desafio, né? Porque a gente vai lidar com isso também.
Mas não é porque a gente está falando de espírito e de seres espirituais que a gente tem que aceitá-los de forma mística ou dogmática. A gente vai ter que pensar e tentar entender se tem um sentido naquilo que está sendo trazido, tá? Então é um desafio aqui, porque é o grande desafio nosso, da perspectiva antroposófica, é abarcarmos com o nosso próprio pensamento esses conteúdos suprassensíveis. Porque o ser humano hoje, segundo a antroposofia, ele está fechado para os mundos superiores espirituais, mas nem sempre foi assim. O ser humano antes, ele era aberto a esses mundos superiores e futuramente ele vai abrir de novo, tá? Isso é o que vai acontecer da perspectiva antroposófica. Mas no momento atual, ele está no âmago do mundo material, fechado aos mundos superiores. Então, esse desafio se torna grande para o ser humano individual, porque ele é feito por cada um. Mesmo que a gente esteja se guiando pelo conhecimento antroposófico, não é se guiar como uma doutrina antroposófica, porque você pode fazer isso. Você pode chegar, ficar tão vislumbrado com a quantidade de conhecimento, com a riqueza do conhecimento, que você pode começar a abarcar os conhecimentos de forma inconsciente. E não é assim que nós devemos fazer. Na antroposofia, a gente tem que pensar e gradualmente conquistar o conhecimento dentro de nós. Individualizar o conhecimento. Isso só pode ser feito pelo próprio indivíduo. Cada um de vocês. Tá? É o desafio pessoal de vocês, né? E o meu, como ajudante desse processo, é facilitar essa aquisição de cada um por si, né? Percepção suprassensível. A antroposofia afirma que esse mundo espiritual é compreensível por um pensar abrangente e perceptível conscientemente por meio de uma observação direta suprassensível, que é o desafio do ser humano moderno. Ele não percebe. Isso aqui o ser humano atual não tem, ó, essa observação direta suprassensível. Mas, ao despertar esse pensamento vivo, abrangente, o ser humano desperta gradualmente essa capacidade aqui, tá? Para isso, é necessário que se desenvolvam individualmente órgãos de percepção que jazem latentes em todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm essa capacidade, tá? Como nós temos a capacidade da visão, do olfato, do ouvido, do tato e etc. Tá? Essas capacidades de percepção superiores, todos nós temos, só não estão ativas atualmente no ser humano. E a antroposofia ajuda justamente a despertar esses sentidos por meio do desenvolvimento do próprio pensamento, tá, gente? Sempre vinculado à capacidade intelectual e de raciocínio, né, do ser humano moderno. Misticismo, olha aqui, isso aqui também é importante, tá? Para nós. A antroposofia não é um movimento místico. A antroposofia é fruto de observações permeadas por um pensamento consciente e é transmitida sob formas de conceitos, dirigida à busca por compreensão de fatos, fenômenos e ideias que caracteriza o pensamento do ser humano contemporâneo. A partir do momento que vocês não fizerem isso, pensarem conscientemente os conceitos, vocês adentram a esfera mística da antroposofia. Tá? Vocês podem até aceitar e começarem a acreditar na verdade que a antroposofia traz, mas de forma mística. E aí vocês estão fazendo o caminho equivocado, tá? Vocês não dão um passo no conhecimento. O passo no conhecimento é através do pensamento consciente e não aceitar as ideias de forma mística, né? Cega, fé cega. Ah, porque o Steiner falou, amém. Não pode acontecer isso, tá? É um desafio, tá, gente? Porque tem muito conhecimento que é muito difícil de alcançar, mas a gente não pode
abarcá-los individualmente como verdade, mas como possibilidade a ser alcançada. Essa é a forma correta de abarcar o conhecimento antroposófico. Só podemos considerar verdade aquilo que a gente concebe por si, verdadeiramente. Até então, é uma via ou uma possibilidade que tem sentido realmente. Se a gente buscar esse sentido, a gente vai perceber o sentido e falar, tem sentido. Quando a gente percebe o sentido, a gente dá um grande passo na direção da compreensão do que é apresentado. O primeiro passo é perceber o sentido. Moralismo e dogmatismo. A antroposofia não é moralista nem dogmática. Então, não pode se impor a verdade ao outro ser humano. Tá? Cada um deve estabelecer suas próprias regras de conduta consciente de acordo com conhecimento e não a partir de impulsos inconscientes ou seguindo tradições cegamente, crenças e superstições. Ou seja, se eu falar para vocês que tem que ser pensado de tal forma, vocês não podem aceitar. Vocês têm que buscar pensar por si e reconhecer. Porque se a antroposofia está buscando a verdade e a gente também estiver buscando a verdade, cada um de nós, nós vamos nos encontrar nesse ponto. E é isso que a antroposofia está fazendo. Ela quer buscar a verdade e não impor uma ideia. Ela quer buscar a verdade. E se nós, cada um de nós, buscarmos a verdade por si, uma hora nós nos encontraremos nela, na verdade. E a antroposofia também. Acho que é só isso. Isso aqui, então, é como conscienciosidade científica. Isso aqui é como nós temos que nos guiar diante do conhecimento que for apresentado, tá? Nas aulas. Conscienciosidade científica. O que é isso? A antroposofia pretende apresentar-se aos homens de hoje de acordo com o modelo de ciência exata e conscienciosidade científica. O que é isso? Todo conhecimento que for apresentado, ele tem que ser coerente entre si. Porque a gente vai falar de coisas muito distantes. E aí, cada ponto não pode contrapor nenhum conhecimento apresentado. Cada aspecto que a gente fizer observação de algum ponto tem que ser coerente com tudo, como um todo da antroposofia. Né? Eu não posso chegar e falar para vocês algo e depois, numa observação de um outro ponto, aquilo contrapor aquilo que eu já trouxe antes. Se isso acontecer, está errado. A antroposofia não permite isso. Tudo tem que ser coerente e fazer sentido, tanto com os próprios conteúdos apresentados, quanto com a realidade que se manifesta. Se eu falar algo e você olhar para o lado e falar, não, isso aqui eu estou vendo aqui na minha frente, como que você pode falar? Eu falar para vocês, por exemplo, eu vou falar um exemplo bem banal, mas algo nessa esfera. O celular ele não existe materialmente, mas eu estou vendo ele aqui diante de mim. Eu não posso falar algo que contrapõe a realidade também. Isso é um pré-requisito da antroposofia. Tudo que se manifesta diante de nós como realidade do mundo é considerado pela antroposofia. Tudo, qualquer aspecto. Seja ideológico, de pensamento, de manifestação, de reações, de considerações, tudo tem que ser considerado. Tudo que se manifesta tem que ser abarcado. Tá? Então, são dois pontos para gerar essa conscienciosidade científica. Integração da realidade e coerência com tudo que é apresentado. Tem que ser totalmente coerente. E não uma coerência induzida, né? Para tentar justificar. Tem que ser coerente. E a gente só vai perceber essa coerência no pensamento, porque a gente vai ter que pensar as relações entre si, né? Dos conteúdos, para falar isso tem sentido, isso não tem sentido. Né? E como é muito conhecimento, conforme a gente adentra, ele vai se edificando, criando um alicerce dentro de nós mesmos. E aí a gente vai alcançando gradualmente a verdade. Né? Deve-se sempre verificar que o que ela transmite
confere com aquilo que se observa na natureza, forma um todo coerente e não contradiz fatos científicos e nem a si próprio. Ó, isso aqui é o que como nós temos que lidar com a antroposofia, tá? Forma um todo coerente, tanto com a observação da natureza, com os fatos científicos e com o que ela mesma traz. Tem que formar um todo coerente. Se vocês perceberem, cada um de vocês, perceberem algo que fuja disso, pontuem. Tragam a questão, porque não pode. Ou eu estou falando coisa errada, ou o próprio Steiner se equivocou, está falando besteira, ou nós, ao observarmos isso, observamos de alguma forma equivocada. Que não pode acontecer. Porque se a antroposofia está buscando a verdade, esses aspectos são inerentes. Tá? Então, essa é a forma que nós vamos ter que lidar com esse caminho que a gente vai fazer, tanto aqui no curso, quanto para quem depois continuar caminhando em busca de conhecimento na perspectiva da própria antroposofia, né? Porque isso é um requisito que ela exige de si própria e que o próprio ser humano exige, né? Hoje, né? O ser humano moderno, né? Como a gente falou um pouquinho na apresentação, que é a justificativa do advento da antroposofia para o homem moderno. Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre o conteúdo apresentado? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Leonardo, posso? Boa tarde. Oi, Cláudio. No fundo, passa por nós nos conhecermos a nós próprios, não é? Conhecendo a nossa Exatamente. essência, conhecendo a nós próprios, os nossos limites, conhecemos o outro, o limite do outro, a natureza, os animais e tudo o que nos rodeia. E a partir do momento que nós nem sequer nos conhecemos, também não nos damos o trabalho de conhecer os outros, nem o que nos rodeia. E por isso é que vivemos meio que num caos. Eu acho que é mais ou menos isso, não é? Não, totalmente com sentido. É o que eu A gente vai sinto, é o que perceber. eu sinto nos dias de hoje e nas minhas vivências. Vivemos em piloto automático, não nos conhecemos, não conhecemos os outros, nem nada que nos rodeia. Você está Eu acho falando que é algo que a gente vai fazer observação durante o evento. A gente vai falar dessa relação do ser humano contemporâneo, tanto consigo quanto com o mundo, como ele lida com o mundo, e tem total sentido o que você falou. É exatamente isso aí, porque o ser humano, por que o nome antroposofia? Porque é o conhecimento do próprio ser humano, como entidade. Tudo emana do próprio ser humano. E é isso que a gente vai entender no desenvolvimento aqui. Por isso que a antroposofia tem esse nome até. Apesar de ela estar buscando a realidade do mundo, o núcleo da própria realidade do mundo somos nós mesmos. Por isso esse autoconhecimento é tão essencial para todos os seres humanos e para a própria antroposofia, se torna um processo essencial, né? Leonardo, Fala, André. muito, muito bom aí o conteúdo e realmente me fez refletir no caminho que eu cheguei até aqui, né? Porque eu já tinha passado por algumas religiões, né? Algumas filosofias. Eu, eu sempre me identifiquei muito com a filosofia, né? Com os conceitos filosóficos, né? E com o tempo, né? A gente vai começando a se perguntar mesmo, né? Quem eu sou, né? E isso começou a gritar muito dentro de mim, né? E foi aonde eu comecei a buscar. Encontrei alguns amigos aqui em Goiânia, e onde a gente começou a se interessar uma pessoa já estava na antroposofia há muito tempo, e como eu comecei a encontrar verdades, né? Como comecei, em tão pouco tempo, encontrar significado, né? E hoje você tocou num conceito aí que, que me trouxe, assim, alguma luz, né? Essa questão, por exemplo, do Wi-Fi, né?
O Wi-Fi ele não existe, né? A gente não pega, a gente não vê, né? Mas ele, olha, ele tá patrocinando essa reunião, né? Eu estou aqui com um, um aparelho patrocinado pelo Wi-Fi, né? É, e aí você tocou numa coisa aí, Leonardo, que realmente me acendeu aqui. É a gente desenvolver órgãos da percepção, né? Do suprassensível, né? É isso, é a gente desenvolver isso, né? Porque o homem desenvolveu o Wi-Fi externamente, né? Agora a gente precisa começar a desenvolver o nosso Wi-Fi Exatamente, interno, é isso né? aí. Esse desenvolvimento, a gente vai estudar aqui nos encontros, ele é um desenvolvimento natural do ser humano, vai acontecer isso gradualmente com o ser humano, aliás, já está acontecendo, tá? Mas a gente vai estudar também que existem forças no universo, né, que jogam o ser humano para trás, para as outras esferas anteriores. Então, no caminho de desenvolvimento do ser humano, ele naturalmente, inicialmente, tinha essa abertura direto com os mundos superiores. Gradualmente, eles foram se fechando e chegou um determinado ponto no tempo evolutivo que ele culminou no fechamento total dos mundos superiores. E quando isso acontece, o ser humano desperta o raciocínio e o intelecto e a matéria do mundo se torna clara e nítida. E é esse ponto que nós estamos saindo agora, dando passo de forma, através, com o desenvolvimento dessa capacidade do intelecto e do raciocínio, de dar esse passo de volta agora ao espírito, preservando a autoconsciência. Por isso que ele fala para a gente não abraçar inconscientemente, porque a gente desenvolveu essa capacidade do intelecto e do raciocínio, agora a gente consegue fazer essa reabertura de forma autoconsciente. Inclusive, ele fala, esse caminho que o ser humano teve antes de se fechar completamente, o ser humano tinha o chamada clarividência atávica. Essa clarividência era a clarividência natural de todos os seres humanos. Todos eram assim. E, gradualmente, ela foi se fechando. Hoje, a gente tem os médiums, né? Muitos médiums e pessoas que são clarividentes, eles têm, é verdadeiro, eles têm, muitos têm realmente, né? Fora, eu estou falando sem contar os que são falsos, né? Que são charlatões. Mas existem realmente os médiums e clarividentes, e essa clarividência, muitas delas são essa mesma clarividência antiga, que chama clarividência atávica, e ela permanece por corrente hereditária. O desafio do ser humano é fazer essa reconexão agora, pela antroposofia, por exemplo, só que agora ele preserva toda a capacidade da individualidade, e ele faz essa reconexão consciente, preservando o pensamento claro. É isso que acontece nesse caminho. Então, essa antiga clarividência que já se passou, que era um resquício antigo, ela se fecha, o ser humano desperta a clareza do pensamento intelectual e do raciocínio, e agora, gradualmente, ele vai se abrir de novo, preservando a autoconsciência. A gente vai fazer todo esse caminho, e aí vai ficar bem claro, porque é bem explicadinho, e a gente vai fazer o reconhecimento em nós mesmos. Porque a gente é um Perfeito. espelho microcósmico do macrocosmo. E a gente vai ver isso, porque sempre que eu estiver falando, a gente vai fazer primeiro o caminho macrocósmico. E aí todo o caminho macrocósmico, ele se reflete no próprio ser humano. Então eu sempre vou estar jogando para a gente perceber em nós mesmos isso. E aí nessa percepção palpável, porque nós estamos percebendo em nós, a gente vai percebendo sentido. E aí, gradualmente, o ser humano vai se abrindo esses órgãos superiores. Porque o próprio materialismo, essa indução que a Claudívia questionou, essas perguntas que você trouxe, o ser humano moderno, ele está sendo bombardeado por uma contração do mundo, e essa contração do mundo impede justamente a abertura para esses sentidos superiores. E a gente vai entender como que isso acontece na hora que a gente estiver observando o mundo contemporâneo, que é nos encontros mais avançados, ali entre o 11º e 12º encontro. Porque a gente vai fazer Perfeito. todo o caminho e integrar ele com a realidade atual. É isso que é o nosso desafio, né? Do ser humano atual. Então, a gente vai fazer isso. Muito bom, muito bom.